8 minutos, hora de futebol, do esporte aqui no Alta Frequência. Bruno Camarão, esquente nossos corações com o mercado da bola, Camarão. Vamos lá. Um dia que é assim, não teve grandíssimas confirmações. Se a gente pegar os 20 principais clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas tem duas equipes que subiram da Série B para a Série A que confirmaram novos reforços. E veja só, 2 ex-corintianos. Pedro Henrique, atacante ex-Corinthians, vai para o Ceará. E o Rony, ex-volante do Corinthians, que estava emprestado para o Atlético Goianiense, será jogador do Mirassol, novato, estreante na Série A do Campeonato Brasileiro. O Mirassol tá contratando todo mundo também, É o 9º reforço, inclusive, do Mirassol. Nessa lista, Fábio, que já teve David Braz, James, o lateral direito Daniel Borges, lateral esquerdo Reinaldo, aquele experientíssimo, King Naldo, o meio-campista José Aldo, que não é o do UFC, além dos atacantes Guilherme Pato, Matheus Davó e o Cleison também, outro ex-corintiano, Matheus Davó. E o Paulinho que dirige, né? Também Paulinho, executivo de futebol da equipe do interior, que fez um trabalho de base também muito importante, muita estrutura, e agora tentando desafiar os tubarões da Série A do Campeonato Brasileiro. O Pedro Henrique do Ceará tem uma carreira internacional, 10 anos de Europa, foi melhor com os louros vestindo a camisa do Internacional do que propriamente no Corinthians. Mas aí, ó, pra quem nos acompanha na live, ele deixou a marca dele num jogo da Sul-Americana diante do rival Fortaleza. Veja só, quem sabe, né? Um bom presságio para ele começar a fazer a trajetória dele com a camisa do Ceará, que já contratou 12 reforços para essa temporada e vem mais por aí. O executivo Lucas Drubski diz que o Ceará segue no mercado. William Machado, Fernandinho, Bruno Tubarão, Matheus Araújo, ex-Corinthians também, Dieguinho Marlon, outro ex-Corinthians, Nicolas, Éder, Fernando Sobral, Keiler Galiano e o Pedro Henrique completam esse elenco do Vozão, que já começa o Campeonato Cearense daqui a pouquinho. Segue em pré-temporada dia 18 de janeiro contra o Tirol, campeonato estadual, enquanto o rival Fortaleza está lá nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada. Já anunciou Paul Fernandes, Breno, Diogo Barbosa, o Dylan Borreiro e está se aproximando do Davi Luiz, jogador que deixa o Flamengo, né, e pode sim desembarcar na capital cearense ou já desembarcar nos Estados Unidos e se juntar ao elenco do Tricolor de Aço. Seria um grande nome, pelo menos midiático, né? Claro. Para esse Fortaleza, que também faz grandes ajustes. Então, este é o mercado da bola envolvendo clubes nordestinos, este clube que ascende a Série A do Campeonato Brasileiro. E falando ainda em Nordeste, o Bahia, por exemplo, ele também deu uma limpa ali no mercado, contratou o grande destaque do Ceará na Série B, o Eric Puga, o artilheiro da competição, e contratou o Santiago Bingo, ou pelo menos se aproxima muito desse defensor do Defensa e Justiça. É um zagueiro canhoto extremamente talentoso. Rogério Ceni abriu os olhos em relação a ele. Pode ser o novo reforço também do Esquadrão de Aço, que também está nos Estados Unidos participando de pré-temporada. Tem grana agora, né? Muita grana, né? O Bahia SAF City, né, também majorado por essa possibilidade de ir ao mercado e contratar grandes peças, né? Veja, o Bahia nos últimos anos, ele pega os principais rivais nordestinos e ele vai lá e abocanha os jogadores de lá. Foi assim no Fortaleza com o Caio Alexandre, tinha sido no Sport lá atrás, foi agora com o Ceará, com o Eric Puga, enfim, é muita grana e é um Bahia forte, né, tentando trazer jogadores para encorpar um elenco que já era razoavelmente bom, né? Bons jogadores, já tinha feito bons investimentos. Trouxe Michel Araújo, trouxe o Rodrigo Nestor, 2 ex-São Paulinos, enfim. Mercado da bola que segue aquecido. Mas de contratações confirmadas de times da Série A, hoje, efetivamente, Ceará e Mirassol largando à frente. Tem o Canóbio, que deve fechar com o Fluminense, é extraoficial. O Cruzeiro, a qualquer momento, também deve anunciar mais reforços. Mas, a princípio, é isso nesta tarde de sexta-feira. Muito bem, Bruno Camarão. Você quer falar de Copinha agora ou depois? Copinha podemos falar daqui a pouco. Daqui a Tivemos pouco? muitos jogos já realizados melhor. hoje, mas são complementos de rodada com poucos acréscimos. E aí, assim, a gente vai ter a definição dos do início da fase cruzamentos, mata-mata. É isso que importa, né? Cruzamento. Tem muitos já classificados entrando em campo, inclusive hoje. É mais cumprimento de tabela e organização da posição para os próximos jogos. Já tem mais de 40 classificados Já. para a próxima fase. Legal, muito bem, Camarão, trazendo destaques das contratações, da movimentação no mercado para Para gente. não falar apenas de acréscimos, o Palmeiras ele pode perder um jogador, que é o Vitor Reis, né? Esse burburinho internacional, tem ele proposta. ganhou muita força hoje. O Manchester City, a equipe do Guardiola, que vive uma péssima fase, né? Temporada terrível da equipe que, né, amargou um jejum grande.
40 milhões de euros teria oferecido Gente. para o Palmeiras para contratar esse jovem de 18 anos, né, taxado como um dos grandes talentos, né? É o Estevão da zaga, o palmeirense fala, né? É o Estevão, o atacante, e o Vitor Reis é o talentoso da zaga. 40 milhões de euros é difícil imaginar, né, que você consiga frear, né, um ataque, né, como esse, mas são números que ganham força no mercado internacional e ele é muito bem visto, jogador, né, com passagem por seleção de base. Então, Vitor Reis é o nome que está na mira ali do Manchester City da Inglaterra, jogador do Palmeiras. Valeu, Camarão. Valeu.